Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra, dar uma folga para o irmão Luiz, mas depois ele já volta a ministrar de novo, irmãos, fique tranquilo. Mas eu quero compartilhar algo que o Senhor tem colocado em meu coração já há alguns dias, algo que também eu tenho compartilhado aqui com a comunidade aqui em Balneário, e também tive o privilégio de compartilhar em outros lugares, outras igrejas onde o Senhor nos levou, e que para mim tem sido uma palavra de suma importância, um tanto quanto reveladora, embora os termos usados são termos que nós conhecemos e usamos frequentemente. Existe uma diferença quando vem vida sobre a palavra. Uma coisa é o entendimento mental da palavra, outra coisa é a revelação da palavra no Espírito. Então, eu penso que, de alguma forma, nós precisamos ressignificar muitas coisas das quais nós falamos constantemente com o entendimento mental. E nós precisamos ressignificar essas coisas no Espírito. Então, eu quero compartilhar essa palavra e pedir a Deus que nos dê revelação no Espírito sobre aquilo que vai ser falado, para que não seja apenas um entendimento mental, para que não seja apenas versículos citados, mas para que dentro do nosso espírito o Senhor possa imprimir aquilo que Ele quer falar e também a sua vontade. Amém, meus irmãos? Eu vou separar por tópicos, eu vou tentar ser o mais claro possível e o mais breve possível também, para que os irmãos depois também consigam compartilhar nas mesas com mais facilidade. Eu quero começar falando sobre a indivisibilidade de Cristo e a igreja. E quando eu falo sobre essa indivisibilidade, eu estou falando sobre Jesus Cristo como a cabeça ascendida aos céus e a igreja que é o seu corpo que permanece na terra. Porque por muito tempo eu fui ensinado e também ensinei a buscar e a enxergar Cristo apenas no Jesus Cristo. Então, buscando um relacionamento apenas no Jesus Cristo, esse de certa forma homem histórico, que viveu entre nós, que foi crucificado, que foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Mas o fato é que quando nós lemos alguns textos, nós vamos conseguir compreender Cristo de uma outra forma, ou de uma outra perspectiva, um Cristo completo. Eu gostaria que os irmãos, se pudessem, abrissem suas Bíblias comigo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 12 em diante. Paulo aqui ele faz algumas afirmações que são importantes e interessantes para nós, para que nós possamos compreender essa indivisibilidade que há entre a cabeça e o corpo, entre Cristo e a igreja, que é o grande mistério de Deus, como Paulo fala aos Efésios no capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 12. Os irmãos estão aí? Eu vou ler junto com o telão para a gente ler a mesma versão. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Você pode repetir essa última frase comigo? Diga: assim também é
Cristo. Paulo está afirmando que Cristo é um corpo com muitos membros. Portanto, nós talvez não deveríamos olhar mais para Cristo como um indivíduo, e sim como um homem corporativo. Esse novo homem corporativo, composto por muitos membros que formam um corpo. E Paulo, ele afirma categoricamente que esse é Cristo, que assim é Cristo. Portanto, nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Cristo não é apenas o relacionamento com a cabeça ascendida. O Jesus que foi assunto aos céus está assentado à destra de Deus. Mas quando nós falamos de relacionamento com Cristo, nós também precisamos começar a pensar nas pessoas que estão à nossa volta. Porque se essas pessoas são membros do corpo de Cristo, ao nos relacionarmos com elas, nós estamos também nos relacionando com Cristo. Porque nós estamos nos relacionando com membros do corpo de Cristo. Quantos estão aí? Amém, meus irmãos? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, se você puder abrir comigo, no capítulo de número 5, Paulo outra vez faz uma afirmação que precisamos pensar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, os irmãos estão aí? Amém? Verso de número 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. O texto diz assim: o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Diga assim: um morreu por todos, logo todos morreram. Preste atenção. Não, deixa o texto aí. Se nós lermos esse texto sem pensarmos, a gente chega a uma conclusão e um entendimento de que quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Amém, irmãos? Porque é isso que o texto diz. Agora, por que é possível dizer que quando Ele morreu, nós também morremos com Ele? Por que é possível dizer que quando um morreu, que quando Jesus morreu, nós também morremos com Ele? Diga por quê? Porque a oração de Jesus foi respondida. Qual foi a oração de Jesus que nós encontramos lá em João no capítulo 17? O que ele rogou ao Pai? Que nós fôssemos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Diga assim: ser um. Diga: um corpo, um único corpo. Diga: um só corpo. Portanto, quando Ele morre, todo o seu corpo morre com Ele. Nenhum membro do seu corpo ficou vivo. Os irmãos estão aí? Então diga assim: quando Cristo morre, eu morro também. Diga assim: quando Ele ressuscita, eu ressuscito também. Diga assim: quando Ele é assunto aos céus, eu sou assunto aos céus também. Diga assim: quando Ele se assenta à destra de Deus, eu me assento nos lugares celestiais com Ele. Diga assim: por quê? Porque eu sou o seu corpo, eu faço parte do seu corpo, e há um só corpo. Os irmãos estão aí? Continuando, verso de número 15. Ele morreu por todos,
para que os que vivem não vivam mais. Vou ler na nossa versão, na versão que está lá para a gente não confundir. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Verso de número 16, preste atenção nessa afirmação. De modo que, diga, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Em outra tradução está assim: a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos assim. Preste atenção. O que é que Paulo está querendo afirmar quando ele diz que de agora em diante nós não conhecemos ninguém mais segundo a carne? Preste atenção. O apóstolo Paulo vai falar sobre o homem exterior e sobre o homem interior. Embora nós tenhamos alcançado a redenção em Cristo Jesus, nós ainda habitamos num corpo de morte, como Paulo chama no capítulo 7 da carta aos Romanos. Ou seja, essa casca em que nós estamos vivendo ainda é uma casca que traz a imagem de Adão, ainda é a semelhança desse homem do pecado, desse homem caído. Mas dentro de nós, no espírito, que já está pronto, que já está preparado, esse homem interior, esse novo homem, ele habita dentro de nós, de forma que, se nós formos pensar, há em nós, nesse momento, os dois homens. O velho homem no corpo, que precisa ser crucificado com os seus membros, segundo Paulo. Os irmãos estão aí? E o novo homem no espírito. Quantos estão aí? De forma que, se eu me relacionar com você segundo a carne, eu vou estar me relacionando com um homem do pecado. Mas se eu me relacionar com você segundo o Espírito, eu vou estar me relacionando com o novo homem. Diga, quem é esse novo homem? Cristo. Quantos estão aí? Fica claro para os irmãos isso? Volte o versículo, por favor. Vamos ler outra vez. Acho importante. Verso de número 16. Ele diz assim: de modo, troca a versão para nós, essa versão está muito atualizada. Isso. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Diga assim, por quê? Relacionar com a carne é relacionar com Adão. Diga assim, para Deus só existem dois homens: o velho homem, Adão, que engloba toda a humanidade caída, e o novo homem, Cristo, que engloba todas as novas criaturas que foram feitas nele. Os irmãos estão aí? Se eu me relaciono segundo a carne, eu estou me relacionando com Adão, eu estou me relacionando com o pecado, porque o pecado habita nessa carne. Mas se eu não te conheço mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito, eu me relaciono com o Cristo que habita em você. Os irmãos estão aí? Fica claro para os irmãos essa divisão? Sim ou não? De onde vêm as frustrações e as decepções que nós temos com as pessoas? Da expectativa que nós colocamos na carne. E nada de bom há na carne. E Paulo chega a afirmar, dizendo: olha, se nós conhecemos Jesus assim em algum momento,
agora também já não o conhecemos mais dessa forma. Diga assim, por quê? Eu falei outra vez essa afirmação aqui, deu um problemão, mas eu vou falar de novo. Porque o Jesus histórico não pode fazer nada por você. E se relacionar com Ele, com esse Jesus histórico, não nos ajuda em nada hoje. Por esse motivo que Jesus disse aos discípulos que era necessário que Ele fosse. Porque se Ele não fosse, o Consolador não viria. E nós não nos relacionamos com um Jesus histórico, nós nos relacionamos com um Jesus que está vivo, que habita em nós, que está dentro de nós, está vivo, tem mente, tem vontade, tem sentimentos, e habita dentro de nós, no nosso espírito. É esse Cristo vivo, que talvez, irmãos, os irmãos do primeiro século, da igreja, principalmente os apóstolos, tiveram dificuldade de entender que eles não teriam mais o Jesus histórico ao lado deles, e que a partir de agora o relacionamento não seria mais com um homem de carne, mas sim com um espírito que dá vida. Quantos estão aí? Então diga assim: relacionar-se com o meu irmão no Espírito é me relacionar também com Cristo. Sim ou não? Se esse irmão, se você o considera membro do corpo de Cristo, então você também está se relacionando com Cristo. Essa é a ideia do corpo de Cristo que foi repartido entre nós. Diga, repartido. Ele pegou o pão e repartiu, diga, repartiu. E disse assim, esse aqui é o meu corpo, que é repartido entre vocês, de forma que cada um de nós hoje é uma parte desse corpo, é um membro desse corpo. Os irmãos estão aí? O apóstolo Paulo descobriu isso da pior maneira. Não precisamos ler o texto, Atos capítulo 9, ele está a caminho de Damasco, ele tem em suas mãos cartas para prender todos os que ele encontrasse em Damasco, que fossem seguidores de Jesus. E ele está entusiasmado com a ideia, porque ele tinha acabado de ter êxito na morte de talvez um dos maiores pregadores dentro da igreja, Estevão, que morreu apedrejado com o seu consentimento. E agora ele tem cartas em suas mãos, e ele diz, eu vou chegar em Damasco, e eu vou tocar o terror nesses crentes, na linguagem, tradução da minha linguagem. Só que no caminho, chegando perto de Damasco, a luz do céu brilha, ele cai no chão, ele levanta e diz, Senhor, quem és tu? E Jesus diz para ele assim, eu sou o Jesus a quem tu persegues. Qual que poderia ser o argumento de Paulo? Eu não estou te perseguindo. Quantos estão aí? Eu não estou te perseguindo, primeiro porque eu acredito que você está morto, como o nosso irmão Luiz falou ontem, Como que eu vou perseguir um morto? Eu não estou te perseguindo, eu estou perseguindo uma turma aí que diz que crê em você. O que Paulo descobriu? Diga, o que Paulo descobriu? Que aqueles que criam em Jesus, portanto, se tornaram seu corpo, faziam parte de Cristo. Portanto, persegui-los é perseguir o próprio Cristo. O que isso me faz entender? Me faz entender que como eu me relaciono com o corpo, diz respeito também a como eu me relaciono com Cristo. E se nós como igreja entendêssemos isso, irmãos, mudaria tudo.
Sim ou não? Por que eu fico ofendido com o meu irmão? Diga por quê. Pergunte forte, por quê? Porque eu não passa pela minha cabeça que ele é Cristo, ou que ele faz parte do corpo de Cristo, melhor dizendo. E não passa pela minha cabeça que se ofender com ele é também me ofender com Cristo. E olha que não foi falta de aviso. Quantos estão aí? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 10, verso de número 40. Mateus capítulo 10, verso de número 40. Jesus vem fazendo uma série de recomendações aos discípulos. Aqueles que estavam prestes a entregar suas vidas por amor a Ele. E Jesus, sempre foi muito claro no que Ele pregou e no que Ele ensinou. Eu não consigo entender, irmãos, como nós chegamos a esse nível de evangelho. Você já leu Mateus capítulo de número 10? As instruções de Jesus aos discípulos? Irmãos, eu confesso para você que um homem natural, ouvindo o que Jesus disse aqui no capítulo 10, para os discípulos, não aceitaria ser discípulo dele. Diga assim, por quê? Porque não tem muita coisa boa. Ele chega no final e diz assim, olha, é o seguinte, a partir de hoje, os inimigos de vocês serão da própria casa. Ninguém vai gostar de vocês. Se perseguiram a mim, imagina o que vão fazer com vocês. Quantos estão aí? E aí ele chega no final, ele diz assim, e tem mais uma. Se você me negar pelo caminho, você está com um problema, porque eu vou te negar diante do meu Pai também. Só que aí, no final, ele faz uma afirmação, no verso de número 40, onde nós chegamos, que ele diz assim, quem vos recebe, a mim me recebe. Os irmãos estão aí? E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então diga assim, quem vos recebe, a mim me recebe. E por muito tempo eu imaginei assim, olha como que eu imaginei. Você chega na casa de alguém, numa cidade, como Jesus dizia, ou numa vila, ou em qualquer lugar, aí você chegou e foi recebido. E quando você é recebido, Jesus vem junto com você e entra naquela casa também. Diga, qual é o problema? Não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo que quem vos recebe, a mim me recebe, porque nós nos tornaríamos o seu corpo. E onde está o corpo de Cristo, ali está Cristo. Por isso que se estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. E eu lembro que eu ficava imaginando, Então, irmãos, vamos nos reunir aqui em nome de Jesus. Pega na mão, tem 4, 5 irmãos. Eu ficava pensando, Jesus deve estar por algum lugar aqui. Porque ele falou que onde tivesse 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele também estaria ali. Mas olha para mim, irmãos. Jesus está assunto aos céus. Quantos estão aí? Quando ele disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele ali estaria, ele estava falando do seu corpo. Porque talvez esse seja um dos assuntos mais importantes dentro do Novo Testamento. O corpo de Cristo, que precisa ser compreendido e enxergado de um ponto de vista do Espírito, e não apenas de um ponto de vista teológico, que não gera implicações nenhuma em como eu lido com a igreja, em como eu lido com o irmão que está do meu lado. Porque quando
nós tivermos no Espírito a revelação e o entendimento de que esse irmão do meu lado é um membro do corpo de Cristo, eu vou tratá-lo de uma forma totalmente diferente. Concorda comigo, sim ou não? Porque às vezes nós recebemos os irmãos de forma displicente, porque na sua cabeça você está recebendo só um irmãozinho, sabe, é um irmãozinho da igreja que não tem muita importância. Não, você está recebendo um membro do corpo de Cristo. E quer saber de uma coisa? Os membros entre nós que têm menos honra, a esses Deus dá mais honra. Quantos estão aí? Por isso que Jesus responde a Paulo: você está perseguindo a mim, porque o que você está perseguindo são membros do meu corpo, e não há divisão entre mim e o meu corpo que está na terra. Quantos estão aí? Olha para o seu irmão, sorria para ele, me ajuda, fala: irmão, eu estou entendendo quem é você no Espírito. Fala para ele assim, ó: se eu te conheci até hoje segundo a carne, a partir de hoje eu não te conheço mais assim. Quantos estão aí? Olha como que mudaria tudo, irmão. Como é que você receberia Cristo na tua casa? De qualquer maneira? Como é que você trataria Cristo? De qualquer maneira? Vamos supor que Cristo, entenda o que eu estou falando, está sentado com você aí na mesa. Quem serviria quem? Você serviria a Cristo ou você esperaria que Cristo viesse servir você? Diga assim: quem discerne o corpo, serve primeiro. Conseguiu pegar ou não? É óbvio que eu vou servir a Cristo. Nós somos membros uns dos outros. Olha para mim. O que Jesus Cristo, a cabeça ascendida aos céus, está precisando? Agora, Ele está à destra de Deus. Do que Ele precisa? Diga: do quê? De nada, irmão, Ele está glorificado. Quem não está glorificado ainda é o membro do corpo dele que está do teu lado. Então nós servimos a Cristo, servindo o corpo, debaixo da direção da cabeça, porque a cabeça é que decide e sabe quais são os membros que estão precisando de ajuda. E nós não podemos ser um corpo em convulsão. O que é um corpo em convulsão? É um corpo que não está direcionado pela cabeça, onde os membros fazem o que querem. Eu conversava agora com o irmão Luiz, e o irmão Luiz me falou algo interessante. Eu estou desfrutando dele o máximo, irmãos. Desculpa, né, se os irmãos estão com inveja, mas eu tô assim, não deixa ele quieto. E ele me falou assim: olha, nós não seremos julgados pela quantidade de obra que faremos. Nós seremos julgados pela obediência ao Pai. Fidelidade. O que significa dizer que não é o quanto fizemos, é o quanto obedecemos. Os irmãos estão aí? Diga assim: esse corpo tem uma cabeça, e todos os membros deveriam estar submissos a essa cabeça. O que nós temos hoje na realidade? Diga o quê? Um corpo, quando não paralítico em maior parte dos seus membros, um corpo em disfunção.
disfuncional. Por quê? E é sobre isso que eu quero falar e vou encerrar para nós conversarmos. Porque existe um câncer nesse corpo. Pastor, que câncer é esse? Se chama clericalismo. E esse câncer, ele atua dos dois lados. Do lado do clero, fazendo homens acreditar que são superdotados e que o restante do povo e dos irmãos e dos membros não podem ser usados por Deus, que só eles podem ser usados. E age também do lado dos irmãos que não fazem parte desse clero, fazendo-os acreditar que não são membros, portanto não tem função nenhuma no corpo, posso ficar sentado aqui sem fazer nada o tempo todo, que no final tudo vai dar certo, afinal eu tenho um super pastor que ora por mim. Pastor, o senhor está falando isso a partir do quê? A partir do que eu vejo. Tenho falado isso com os irmãos aqui da comunidade. Nós reunimos 400 pessoas. Quantos membros desse funcionam? 10%. Talvez menos. Diga por quê? Porque o resto pensa que não é corpo. E esses 10% que funcionam, ainda funcionam como um clero. Tipo, estamos aqui para isso mesmo, carregar todo mundo nas costas. Então, irmãos, há uma necessidade de nós atacarmos o clericalismo pela raiz. E isso só vai ser possível se as duas partes que hoje existem se unirem para atacar esse mal. Do lado de cá, os que fazem parte do clero hoje vão precisar admitir a realidade do sacerdócio universal de todos os crentes. Do lado de lá, aqueles que não fazem parte do clero vão precisar admitir que são membros do corpo de Cristo, portanto, ainda que você pense que não, você tem suas funções e responsabilidades dentro desse corpo, debaixo da direção da cabeça, que é Cristo. Descruzar os braços, se levantar, se colocar de pé, entender que como membro desse corpo, há uma parte que cabe a você, que outros membros precisam ser edificados pela tua vida, até que todos cheguemos, diga todos cheguemos, à plenitude da estatura de Cristo. Diga assim, um homem sozinho jamais vai ser a estatura de Cristo. Porque até para isso nós nos tornamos egoístas. Eu vejo alguns irmãos falando, Cristo vai ser formado, Cristo está sendo formado em mim. E o irmão do seu lado? Não, o irmão do meu lado que se vire. Sabe qual que é o problema? É que o texto é, até que todos cheguemos. Essa é uma corrida que você não pode chegar sozinho. Abra a sua Bíblia, por favor. Efésios. Vamos ler o texto. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Os irmãos estão aí? Verso 13.
Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé. Amém? Diga, unidade da fé. E ao conhecimento do Filho de Deus. Diga, ao conhecimento do Filho de Deus. Preste atenção. Não é conhecer o Filho de Deus, é o conhecimento dele, é ter a mente dele. Quantos estão aí? Diga assim: se eu sou o corpo, e esse corpo só tem uma cabeça, então há uma só mente. Concorda comigo? Sim ou não? De quem é a mente? De Cristo. Então eu vou chegar ao conhecimento do Filho. Não é conhecer o Filho, é ter o conhecimento do Filho. Como Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Quantos estão aí? A homem perfeito. Diga, esse homem perfeito não é um indivíduo. Esse homem perfeito é um homem plural, é um homem corporativo. Diga assim, por quê? Porque se todos vão chegar, não tem como esse homem ser um indivíduo. A medida da estatura completa de Cristo. Agora olha para mim. Segundo o texto, primeiro texto que nós lemos, de 1 Coríntios 12:12, o que é Cristo? É um corpo com muitos membros. Então a estatura completa de Cristo é esse corpo pleno. É o corpo de Cristo pleno, é todos chegando. Só que isso não vai acontecer enquanto nós não entendermos que somos membros uns dos outros. Enquanto nós não entendermos que o irmão que está do nosso lado é membro do corpo de Cristo, portanto, ele faz parte do corpo de Cristo. E tudo que eu faço a ele, eu faço a Cristo. Assim como Paulo perseguia os irmãos, acreditando estar perseguindo um bando de gente sem noção, mas descobriu que estava perseguindo o próprio Senhor Jesus. Você sabe o que é interessante na história de Paulo? Diga, o quê? Que aí Jesus diz para ele assim, ó: eu sou Jesus a quem você persegue. Aí Paulo diz assim, Paulo não é bobo, né? Que tu queres que eu faça, Senhor? Faz o seguinte, levanta, entra na cidade, você vai lá na rua chamada direita, tem uma casa lá de um homem chamado Judas, fica lá esperando, que lá te dirão o que você deve fazer. Aí, Jesus vai falar com um discípulo chamado Ananias. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Olha, vai à rua chamada direita, na casa de Judas, procure por um homem chamado Saulo de Tarso, ele está orando. E ele viu numa visão que entrava um homem, impunha as mãos sobre ele, e ele voltava a ver. Aí o Ananias, Senhor, há muito tenho ouvido falar desse cara, ele mata crente. O Ananias, vai, porque para mim ele é um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Você sabe qual que é a pergunta que eu me faço? Diga qual? Se Jesus já estava falando com Paulo, por que Jesus mesmo não deu as instruções? Eles estavam conversando, irmãos. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. O que o Senhor quer que eu faça? Não. Eu não vou te falar. Vai lá, porque alguém vai lá dizer para você o que é que você deve fazer. Diga, o que é isso? A primeira aula de Paulo sobre a função do corpo de Cristo.
Um membro, diga um membro, ativado pela cabeça, vai ser o instrumento na vida de Paulo. Talvez por isso que Paulo escreveu com tanta precisão sobre o corpo de Cristo, porque ele aprendeu na prática, irmãos. Porque a pergunta é simples: Jesus, você já não está falando comigo? Então já me diz o que eu tenho que fazer. Diga, qual é o problema? É que tem gente que quer cortar atalho. Diga assim: quero ser edificado pelo próprio Senhor Jesus. Mas olha o que diz o texto, continuando, verso de número 14. Os irmãos estão aí? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Esse é o nosso tempo, verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Olha o verso 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Diga assim: cada parte do corpo tem uma justa operação. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Sabe quando é que o corpo de Cristo vai aumentar? Quando cada membro operar dentro da sua justa operação. Por que a justa operação de cada parte não acontece? Diga por quê? Clericalismo. Nós elegemos para nós nossos ídolos gospel e deixamos que eles façam o serviço enquanto ficamos assistindo. Só que se nós somos membros desse corpo, que é indivisível, esse corpo não se divide da cabeça, há uma justa operação na nossa parte. Quantos estão aí? Talvez por irmão Luiz, a justa operação dele, como ele tem me contado, é viajar por aí, países e países, lugares e lugares, e se ele for obediente à cabeça, segundo a justa operação que a cabeça designou para ele, ele vai receber sua recompensa, o seu galardão, por sua fidelidade. Mas da mesma forma, talvez há pessoas entre nós, que a justa operação não ultrapasse o limite da cidade. E pode ser até que para alguns de nós, a justa operação não ultrapasse o limite da família. A grande questão, irmãos, é discernirmos o corpo. Quando Paulo escreve no capítulo 11 de 1 Coríntios sobre a ceia do Senhor, corrigindo os coríntios, o erro que eles estavam cometendo, Paulo não estava falando do pão. Pastor, o pão é com fermento ou sem fermento? O vinho é com álcool ou sem álcool? Esse não era o problema. Qual era o problema? Ele diz assim: olha, o problema é que vocês estão comendo indignamente o corpo do Senhor. Tá, Paulo, por que estamos comendo indignamente? Porque vocês estão comendo sem discernir o corpo. Vocês estão dividindo o corpo. Há divisão entre vocês. Quantos estão aí? Olha como tudo muda. Você olha para o irmão e fala assim: o irmão não merece. É verdade, o irmão não merece, mas Cristo merece. Sim ou não? E você não conhece o irmão mais segundo a carne, você conhece ele segundo o
Então você está fazendo para Cristo. Você está edificando o corpo de Cristo. Quantos membros não funcionando há nesse corpo? Temos duas conclusões apenas. Ou há membros que não funcionam no corpo, mas se você pensar que o corpo de Cristo é um corpo totalmente saudável, portanto não pode haver membros que não funcionem, nós vamos chegar à conclusão de que nem todos são membros desse corpo. Existe aquilo que nós podemos chamar de membros nominais. Como é que eu sei que a minha mão é membro do meu corpo? Diga como? Porque a cabeça diz assim, ó, abre, ela abre. Fecha, ela fecha. Então está provado, a minha mão faz parte do meu corpo porque ela obedece à cabeça. Por que quando eu abri a minha mão, a sua mão não abriu também? Diga por quê? Porque sua mão não faz parte do meu corpo. Então minha cabeça não tem controle sobre ela. Se formos fazer essa leitura, quem são os membros do corpo de Cristo? Diga qual é o problema. O problema está em nós não nos importarmos que a grande maioria daqueles que professam o nome de Jesus não se preocupem em ser membros do corpo. Tudo bem, eles vêm no domingo na reunião, está cheio, pastor, olha que bonito. Tiramos até uma foto, tudo, olha que lindo. O problema não está no domingo, na foto bonita do culto. O problema está na segunda. Quando nós vemos realmente quem é membro e quem só estava enfeitando um prédio de reunião de igreja. Somos cooperadores. Diga cooperadores. Servimos. Membros uns dos outros. Recebemos da parte do Senhor dons, talentos. Alguns de nós fomos feitos homens dons. Tudo com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Se nós não estamos edificando o corpo de Cristo, nós não estamos servindo a Deus. Deus não está fazendo outra coisa na terra. Portanto, preste atenção. Se você não está sendo, como um membro, instrumento para outro membro, você não está edificando o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos para as perguntas, para ajudar os irmãos. Se os irmãos quiserem escrever, né? Se não tiver assunto para o debate na mesa, não precisa escrever.
Primeira pergunta: por que o clericalismo se mantém tão forte em nosso meio? Mesmo que ele não seja bíblico. Segunda pergunta: por que há tanta dificuldade em aqueles que professam o nome de Jesus serem de fato membros do corpo de Cristo ativos? Terceira pergunta, e talvez seja a pergunta que vai responder as duas primeiras perguntas: o que o engano tem a ver com o clericalismo que impera dentro das igrejas e com a não ativação dos membros do corpo? Se a doutrina está errada, o comportamento vai ser errado. Precisamos voltar aos fundamentos. Amém, meus irmãos? O que o engano tem a ver com o clericalismo que impera e a não ativação dos membros? Eu vejo, irmãos, uma grande obra da serpente. E o temor de Paulo, que ele diz no capítulo 11 de 2 Coríntios: temo que, assim como a serpente enganou a Eva, ela também engane vocês através dos sentidos. Eu acredito que em relação ao corpo de Cristo, nós já fomos enganados, precisamos voltar. Amém, meus irmãos? Não tenha essa palavra como uma crítica, não tenha essa palavra como, não se ofenda com isso. Sabe, o princípio para o arrependimento é reconhecer